muita satisfação, recebemos o professor Fernando Lang da Silveira, doutor em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Foi professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul até aposentar-se recentemente e atualmente atua como professor colaborador convidado na mesma universidade. Ele é pesquisador nas áreas de Física, Ensino de Física, Filosofia da Ciência e gerencia o projeto Pergunte ao CREF, Centro de Referência em Ensino de Física. Projeto esse, tema da apresentação de agora. Então, pode dar início à sua palestra, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Inicialmente eu quero agradecer o convite para estar aqui hoje falando para vocês e encontrando diversos ex-alunos meus por aqui. Eu vou falar sobre algumas postagens do nosso sítio. Hoje nós temos quase 1.100 postagens sobre temas variados de física. Eu, como sou apaixonado por ótica geométrica, eu escolhi falar para vocês só sobre algumas postagens que tratam da ótica geométrica. Os meus colegas, professores de ótica, de modo geral não gostam da ótica geométrica. Acham insípida, acham que é só fazer uns esqueminhas, né? E eu acho extremamente importante, porque tem tanta coisa, né, que depende da nossa visão, né? E a nossa visão, é claro que ela não se esgota na questão ótica, mas a questão ótica é importantíssima. Então, por isso, já que eu tinha que escolher ou falar de diversos temas variados, ou pegar um tema, então eu optei por falar para vocês sobre alguns temas instigantes de ótica geométrica. Eu vou começar falando para vocês de uma postagem bem recente, que trata da suposta farsa da Lua. Um monte de gente negando que os homens estiveram na Lua. E um desses argumentos, porque supostamente essa teoria negacionista passa também por identificar um sujeito que fez a farsa da Lua, que é o Stanley Kubrick. Ok? E então, um dos argumentos contra a chegada do homem na Lua, e que identificaria fotos falsas, é de que as sombras em muitas fotos, ou praticamente em todas as fotos, porque existe, se vocês entrarem no site lá da NASA, vocês podem olhar todas as fotos que foram feitas nas diversas missões Apollo. Eu trouxe uma aqui em especial, onde nitidamente aparecem sombras que não são paralelas. Como essa cena está sendo iluminada pelo Sol, as sombras deveriam ser paralelas. Ok? Esse é o argumento. E notoriamente nessa foto, nós estamos vendo aí sombras que não são paralelas, e que convergem aí para um ponto lá adiante. Ou seja, isso seria indício de que essa foto foi forjada dentro de um estúdio cinematográfico, onde se usaram diversas fontes iluminando a cena. Ok? E isso aí está difundido na internet.
Bom, eu vou começar com uma discussão teórica que quem entende, quem estudou um pouquinho de ótica geométrica é capaz de entender. Essas imagens são obtidas com uma lente. Tá? E quem estuda um pouco de ótica geométrica sabe, tá, que se eu tiver duas retas paralelas, tá, por exemplo, se afastando da lente, tá, elas não vão aparecer na imagem como retas paralelas, tá, porque a distância entre as duas retas, tá, é constante, mas não é constante a distância entre as imagens. O pedaço das duas retas que estiver próximo da lente, tá, aparecerá na imagem mais distante do que o mesmo pedaço das duas retas afastado. Isso é suportado teoricamente, tá, por quem estuda um pouquinho de ótica geométrica e conhece a equação de Gauss para a distância que relaciona a imagem com o objeto e com a distância focal da lente, tá? E também pela equação de magnificação da imagem. Tá? Okay? A gente sabe calcular os tamanhos das imagens, dado o tamanho do objeto, tá? E a distância que o objeto está da lente. Tá? Então a gente espera, teoricamente, tá, que retas paralelas, tá, não apareçam numa fotografia, tá, e eles também não aparecem na nossa retina, tá, e aí o pessoal fala em leis de perspectiva, mas na verdade as leis da perspectiva têm a ver com a nossa visão, tá, ok? Nós temos imagens, nós só enxergamos, tá, imagens em cima da nossa retina, isso é a única coisa que nós enxergamos. Tá? Nós não enxergamos objetos fora de nós. Tá? Nós só enxergamos coisas dentro de nós. Tá? É o nosso senso de mundo externo, de interpretação dessas imagens que coloca as coisas lá fora de nós. Tá? Aliás, no passado, os filósofos, lá na antiga Grécia, tá? quando os discípulos de Aristóteles viram as imagens no olho de boi, porque tiraram o olho de boi e viram as imagens lá em cima da retina, tá? Isso aí foi um espanto, tá? Porque está tudo lá dentro do sujeito, tá? Okay? É a nossa forma de interpretar essas imagens que coloca, né, eu coloco vocês fora de mim, tá? Mas eu tenho vocês dentro de mim. Tá? Bom, então as leis da perspectiva estão relacionadas, né, com princípios elementares ligados à conjugação de imagens por lentes, no caso a lente do nosso olho, né, que consegue produzir as imagens sobre a retina. Bom, então essa é a nossa expectativa teórica, mas agora eu vou mostrar para vocês, tá, algumas fotos que eu fiz. Aliás, quando a gente mostra a foto pronta, é fácil pensar, o Fernando foi lá e fez a foto e está aí a foto. Não. Eu fiz muitas fotos, até que eu cheguei num dia lá no Parque da Redenção e encontrei o cenário que eu precisava, tá? Que é uma superfície plana, tá? Onde tem muitas retas paralelas, tá? Seja no pavimento, tá? Vocês estão vendo aí muitas retas paralelas, tá? Tem esses postezinhos, tá? Produzindo sombras, tá? E esses postes, eles estão igualmente espaçados um do outro, tá? E todos eles têm a mesma altura, tá? Quer dizer, quando eu cheguei, depois de fazer muitas fotos, porque eu fiz muitas outras que eu nem vou mostrar aqui para vocês, tá? Quando eu cheguei nesse lugar aqui, eu cheguei no lugar onde eu queria e eu tenho tudo para mostrar o efeito. Tá? Então, o que vocês veem aqui? Tá? Algumas retas paralelas, tá? Por exemplo, a borda da calçada, uma reta que vai por cima dos
postezinhos, outra que passa pela sombra dos postes, e outras retas aqui, eu não poderia traçar muitas outras, tá? Mas eu só tracei essas 4, e todas elas convergindo para aquele ponto lá adiante. Aquele ponto lá de convergência é o infinito. Tá? É o infinito. Aliás, o infinito está bem pertinho de nós. Tá? Para lentes, o que significa dizer que alguma coisa está no infinito? Tá? Quando é que a imagem ou o objeto está no infinito para a lente? Quando essa distância que separa a imagem ou o objeto da lente é muito maior do que a distância focal. Tá? Bom, uma câmera fotográfica dessas, né, que agora digital, né, tem distância focal pequeníssima. Qualquer coisa está a alguns metros de distância, já está no infinito. Tá? Mas vejam aqui. Outras retas paralelas, agora das sombras, olha, todas elas convergindo para aquele ponto lá adiante. Tá? Ou seja, gente, se naquelas fotos da NASA aparecessem retas, sombras projetadas paralelamente, nós saberíamos que as fotos eram falsas. Ok? Eu acredito que as fotos foram feitas na Lua, mas eu até posso achar que uma pessoa é cética a respeito disso. Agora, é uma ingenuidade incrível, tá, imaginar que os artífices dessa farsa fossem morrer numa coisa tão elementar como essa. Tá? Que é o fato das sombras serem... Quer dizer, mostra duas coisas, né? Que os caras não conhecem nada de ótica, tá? E apelam simplesmente para um senso comum rasteiro. Tá? Rasteiro. Tá? Quer dizer, se realmente as fotos foram forjadas pelo Stanley Kubrick, tá? Elas foram forjadas de tal forma, tá, que elas não incorreriam num erro tão elementar quanto esse. Mas deixa eu mostrar mais algumas fotos que eu fiz. Tá? Aqui, ó, eu tenho 2 postes, tá, que são verticais, paralelos. Tá? E o que acontece? Aqui nós também vemos essas imagens convergindo. Isso é um final de tarde no litoral do Rio Grande do Sul. O sol está baixo no céu, por isso as sombras são compridas, né? É um momento legal para fazer esse tipo de foto, tá? Porque com o sol elevado tem sombras curtinhas. Tá? Mas vejam que tem aqui uma sinalização da faixa de segurança. Tá? E depois eu fiz essa outra foto. Aqui, ó, é a faixa de segurança que vocês estão vendo na primeira foto, está aqui agora. Tá? E aqui acontecem outras coisas que as pessoas também veem nas fotos, tá? Que as sombras, tá? As sombras são tortas. Tá? Vejam que o poste da direita, tá? Quando eu fotografo nessa segunda visão aqui da figura 5, o poste da direita é completamente torto. Tá? Por quê? Por causa do relevo da rua. Tá? Ou seja, quer dizer, olhar para aquelas fotos da NASA e querer achar peninhas naquelas fotos, tá, de sombras distorcidas, sombras que não poderiam estar acontecendo, né, é uma coisa extremamente complicada, porque a gente não... Aqui eu sei como é que é o relevo, e vocês imaginam, ali tem uma lombada. Tá? Agora eu estou olhando para uma foto dessas tirada da superfície da Lua, quem sabe como é que é o padrão do terreno. Tá? Então coisas que deveriam aparecer como retas, aqui aparecem como curvas. Ó, tá? Eu até tracei as 2 retas vermelhas ali, para mostrar, né, o que a intuição das pessoas esperaria da foto do poste mais de cima, tá, que deveria ser reto, mas que aqui está se apresentando curvo. Né? E essa curvatura que está aparecendo é fruto do próprio terreno. Né? Então é extremamente complicado. Né? E por isso eu custei muito para chegar nessa situação aqui, porque essa aqui é uma situação extremamente bem comportada.
Né? É uma calçada horizontal, né, nivelada, tá? E que está cheio de retinhas na calçada, então, tá? Deixa eu mostrar ainda, final de tarde, no Parque da Redenção, uma outra cena. Tá? E aqui eu tenho certeza que só tem uma iluminação, que é o sol. Tá? O sol está iluminando toda a cena. E o que vocês estão vendo aqui nessas sombras? Tá? Sombras apontando para as direções mais variadas. Tá? Ok? Ok? Quer dizer, o sujeito vai dizer, mas isso aqui é falso. Então, o Fernando usou diversas fontes, tá, para iluminar essa cena, quando eu tenho certeza que essa cena está sendo iluminada por uma única fonte, que é o sol, tá? Ao entardecer. Tá? Esse é um momento legal para fazer as fotos, porque as sombras são compridas. Tá? E com isso fica desqualificado, tá, essa versão ingênua de que a foto é falsa porque as sombras não são paralelas e deveriam ser paralelas. Só para você conseguir acompanhar, né? O que acontece é que essa lei de perspectiva, né, está relacionada à formação da imagem, das retas paralelas. Sim. E eu enxergá-la como retas concorrentes da Sim. formação da imagem, está tudo relacionado ao fato de que eu tenho uma Isso, exatamente. que converge. Né? Isso, tu tens uma lente convergente, tá, que tá projetando essas imagens na tua retina. E o que tu está enxergando são imagens na retina. Através de um arranjo muito particular, com uma lente divergente, e pelo menos em alguma posição de imagem, eu enxergaria as retas paralelas tais como elas são paralelas. Não, porque, por exemplo, uma lente, se tu tivesse na frente do teu olho, não uma lente convergente, uma lente divergente, tu não enxerga nada, porque não tem imagem. Tá? Ok? Porque eu tenho que ter um sistema óptico que consiga uma imagem real. Nós só enxergamos imagens reais sobre a nossa retina. Ok? O real aqui significa que a luz converge para aquele ponto. Uma lente divergente, tá, vai fazer que a luz se espalhe e a única coisa que vai aparecer na retina é um borrão, tá, que eu não vou conseguir discernir absolutamente nada. Mas sem lente a gente também pode enxergar, e alguns olhos, tá, existem 40 e poucos tipos de olhos no reino animal, tá, e o nosso olho é um olho do tipo câmara escura com lente. Tá? E tem olhos mais rudimentares do que o nosso, que são só câmaras escuras com orifício, onde não tem lente. E aí já é... Eu depois vou mostrar isso. Tá? As imagens conseguindo... Não, o resultado final é muito parecido com uma lente na frente do olho. Tá? Aliás, assim, ó, a lente que está aqui na frente do meu olho, ela é muito importante quando tem pouca iluminação, porque quando tem muita iluminação, tá, a pupila se contrai e fica praticamente um ponto. Tá? Então eu que preciso hoje de óculos para ler de perto, tá, quando eu pego um livro e vou para o sol, eu consigo ainda ler o livro, tá? E a lente é a mesma. Tá? Mas o que aconteceu? A pupila se contraiu muito, tá? E eu estou no limite de poder tirar a lente fora. Aliás, tem uns óculos que são só furinhos. Não sei se alguém já ouviu falar. Ok? Isso, com furinhos, exatamente. Tá? Não tem lente nenhuma. É só um reticulado de furos muito pequenininhos, tá? E a gente está olhando por um desses furinhos, e aí mesmo que eu tenha um problema de ter que usar óculos, tá? O problema é que daí tem pouca luz chegando. Tá? Esse é o outro complicador da coisa. Tá? Mas depois eu vou mostrar a câmara escura funcionando.
Bom, vou passar por uma outra questão sobre espelhos planos. A imagem atrás de um espelho plano. Olha só o que a pessoa perguntou no CREF. Eu aprendi no ensino médio que a formação de imagens, ou em termos de construção gráfica, em espelhos planos, se dá pelo cruzamento de prolongamento dos raios refletidos no espelho. Essa explicação sempre foi um pouco vaga para mim. A imagem é virtual. Direita e do mesmo tamanho do objeto. Também se fala sobre o enantiomorfismo, que é a troca da direita pela esquerda. Mas a questão principal é a seguinte: quando construímos a imagem numa folha, a desenhamos atrás do espelho. Mas é óbvio que não existe imagem atrás do espelho. Para ele é óbvio que não existe imagem atrás do espelho. Tá? Aqui tem um equívoco. Logo vem a questão: existe alguma explicação física que não seja gráfica, tá, que dê essa noção de profundidade? Porque ele está aceitando que no espelho ele tem essa noção de profundidade, tá, em um espelho plano. Bom, aí primeiro a discussão teórica sobre a coisa. Tá? Quando eu tenho um espelho plano, os raios luminosos saem de um ponto do objeto, aqui na frente do espelho, eles são refletidos no espelho e eles voltam como raios divergentes. Tá? Ok? Eles voltam como raios divergentes, que tem exatamente o mesmo comportamento de raios originados atrás do espelho. Ok? Tá? A luz bate lá e volta. Tá? Mas o comportamento dos raios é exatamente o mesmo que a gente teria se colocasse aquela coisa lá, tirasse o espelho de lá e colocasse o objeto lá atrás. Tá? E dizer que existe uma imagem é simplesmente dizer que os raios luminosos estão, nesse caso, divergindo. Por isso que a imagem é virtual. Eles estão divergindo de um ponto atrás do espelho. É claro que não tem nada material lá, mas imagens não são materiais, gente. Nenhuma imagem é material. Às vezes tem um objeto material. Eu, quando olho para vocês, eu acredito que vocês sejam materiais. Mas o que está acontecendo na minha retina é chegada de luz na minha retina. Então, nunca a imagem tem materialidade. A materialidade nós imputamos as coisas que supostamente estão produzindo essas coisas que nós estamos vendo. Tá? Aliás, aí vem toda uma discussão filosófica: será que realmente o mundo externo existe? Tá? Será que realmente o mundo externo existe? Será que eu não vivo numa simulação de computador, ou nós somos um cérebro numa cuba? Não? Ok? Porque as únicas coisas que eu sou capaz de sentir são coisas dentro de mim. Não existe sensação externa. Todas as nossas sensações são coisas dentro de nós. Isso vale não só para as nossas impressões visuais, sonoras, todas. E aí, há muito tempo, os filósofos começaram a discutir sobre isso. Mas será que realmente existe? Eu sou um realista, eu acredito. Eu acredito que todos vocês são realidades que independem de mim. Mas eu não tenho como comprovar objetivamente isso. Esse é um pressuposto realista, que faz parte da maioria das pessoas. Okay? Só filósofo para começar a pensar que as coisas que eu estou vendo por aí não são existentes e que são meras sensações dentro de nós. Tá. Bom, mas agora eu vou provar para o sujeito que a imagem está lá do outro lado. Como é que eu vou fazer isso? Tá. Eu vou usar o seu pafúncio, tá? Que é um bonequinho que eu tenho. Tá? O seu pafúncio está aqui embaixo. Ó. Tá? Eu estou olhando de uma visão de topo, estou vendo o chapeuzinho do seu pafúncio. E ele está colocado na frente de um espelho plano.
Tá? Ok? A gente sabe que a imagem do seu pafúncio está lá do outro lado do espelho. Ok? Tá? E agora eu vou usar uma câmera fotográfica a meio metro do espelho, porque tem muita gente que acha que a imagem no espelho está na superfície do espelho. Ok? Tá? A imagem no espelho está na superfície do espelho. É isso que muita gente pensa. Tá? Mas a câmera fotográfica, ela só registra uma imagem nítida do seu pafúncio se ela tiver ajustada para pegar essa imagem a uma determinada distância. Ok? Tá? Eu usei a minha câmera não no modo automático, porque no modo automático ela mesmo reconhece. Tá? Eu usei a câmera no modo manual. Tá? Então eu botei a câmera a 0,5 metros, apontando metros da câmera, gente. Tá? Porque quando eu forço para 0,5 metros, o seu pafúncio sai fora de nitidez. Assim como se eu olhasse direto para o seu pafúncio com a câmera e quisesse fotografá-lo nitidamente, eu estando a 3 metros, eu não posso regular a câmera para 0,5 metros, porque ela sai porra. Tá? No passado eu levava uma câmera antiga, inclusive com teleobjetiva, e botava um espelho assim perto da sala dentro da sala de aula, refletindo alguma coisa distante, lá fora da sala de aula, um prédio distante, tá? E pedia para um aluno ir lá, porque a gente fazia a regulagem, né, do telêmetro da câmera, fazia a regulagem manualmente. Tá? Então regula, agora aponta para o espelho, olha o prédio aqui no espelho, tá pertinho aqui de ti. Tá? E regula, tá? E depois olha o que a câmera está dizendo, a que distância está. Tá? E aí a câmera dizia que a coisa estava no infinito. Tá? Porque mesmo sendo uma teleobjetiva, ele estava olhando lá para uma coisa a dezenas de metros, que já é infinito, mesmo para aquela lente, tá? Com distância focal maior. Tá? Tá? Mas isso era o passado, onde a gente não podia fazer as fotos com a facilidade que a gente faz hoje. Tá? Esse teste daria para fazer, inclusive, em sala de aula. Tá? Ok? Você leva a câmera, vai lá e faz as duas fotos. Dúvidas, perguntas, que eu vou passando para outros pontos. Tudo claro? Bom, essa aqui é uma postagem antiga do CREF, mas é uma das minhas postagens favoritas. O Caravaggio é um pintor lá que viveu entre 1571 e 1610, tá? E que fez a maior parte das pinturas do Caravaggio são imagens religiosas. Tá? Mas existem algumas poucas imagens, algumas poucas pinturas que é de um período anterior do Caravaggio, tá? Onde ele retrata seres da mitologia grega. Depois ele abandonou isso, até porque não pegava muito bem, né, em 1571, ficar fazendo pinturas sobre seres mitológicos da mitologia grega, da mitologia judaico-cristã. Essa é extremamente aconselhável, fazer representações. Tá? Mas então existe uma pintura do Caravaggio, tá? Que é essa pintura aqui. Ela está em um alto grau de resolução na internet, tá? Que é a pintura de Narciso. Tá? Todo mundo conhece o mito sobre Narciso. Tá? Uma época que ninguém tinha espelho, e esse rapaz, o Narciso, tá? Um dia se olha num espelho d'água e vê a sua imagem refletida lá e se apaixona pela sua imagem. Tá? Esse é o mito de Narciso, o sujeito que se apaixona por si mesmo. Tá? Como hoje a gente vê, às vezes, tá? Isso acontecendo nas academias,
Até por isso tem os espelhos grandes lá na frente das pessoas, tá? E as pessoas estão apaixonadas pela sua imagem. Às vezes estão apaixonadas pela imagem de alguns outros que estão dentro da academia também, mas tem gente que se apaixona pela sua imagem. Tá? E o que acontece com o Narciso? Qual é a história do Narciso? Ele se apaixona pela sua imagem, ele fica tão apaixonado pela imagem que ele se joga para dentro do lago, tá? E morre, na tentativa de encontrar a sua imagem. Tá? Isso aqui é o momento em que ele está olhando. Tá? Bom, mas o que uma pessoa, um aluno de História de Arte da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, na verdade ele me escreveu, eu depois transformei isso numa postagem do CREF, porque ele me mandou uma mensagem por e-mail. Tá? Que ele tinha lido alguma coisa em que eu falava do Narciso e aí por isso ele resolveu me perguntar. Tá? Então olhem só o que ele está dizendo. Ele está fazendo um trabalho sobre o quadro do Narciso, tá? Que tem um pormenor que parece ser relevante para o trabalho, e eu li um pequeno texto do professor, tá? Que não é esse texto aqui, um outro texto sobre reflexões em espelhos d'água. Bom, aí então ele vem com a questão. Eu não sou entendido em física, mas gostaria de colocar a seguinte questão. O reflexo na água de Narciso não tem o mesmo tamanho que o original, porque é isso que se aprende. Tá? Imagens em espelhos planos têm o mesmo tamanho do objeto. Ele está recordando o que ele aprendeu lá no seu ensino médio. Tá? Ou seja, o reflexo é sempre um pouco mais pequeno e afastado do original. Ele está perguntando isso, porque vocês vão ver depois na imagem. Isso acontece por causa da luz. Não acontece com um espelho. Aqui o espelho, ele está falando, não é mais a superfície, é um espelho convencional de aço. Tá? Será que lá também acontece o que ele está vendo acontecer no quadro do Caravaggio? Tá? Pergunto isso porque ao fazer a análise iconográfica, para tentar perceber se Caravaggio usou algum critério geométrico na pintura, a imagem parece estar um pouco deslocada do original. Por isso é que lembrei de fazer uma pesquisa nesse sentido, para garantir que faz sentido referir no trabalho. Tá? O professor pode me ajudar? Bom, depois de trocar outras mensagens com ele, eu finalmente cheguei a entender o que ele queria. Tá? O que ele está vendo. Vamos ver aqui. Aquele círculo amarelo tem exatamente o mesmo diâmetro do círculo amarelo de baixo. E o que ele está vendo? Que a imagem refletida do Narciso é um pouquinho menor do que o Narciso. E isso ele está intrigado. Ok? Será que isso é erro do Caravaggio? Ou será que isso tem realidade? Tá? Porque ele aprendeu que a imagem tem o mesmo tamanho do objeto, em espelhos, tá? E aqui, notoriamente, tá? Apesar da diferença ser pequena, mas por isso eu traçando o círculo ali, eu consigo mostrar melhor, tá? que o rosto do Narciso é um pouquinho menor. Bom, essa é uma questão interessantíssima, tá? Porque as pessoas que se param na frente de espelhos, tá? E aí o aluno diz, o professor me ensinou que a imagem tem o mesmo tamanho do objeto, mas eu estou me vendo lá no espelho distante e lá eu sou pequenininho. Como é que é essa história de que a imagem tem o mesmo tamanho do objeto? Vejam, gente, nós só enxergamos imagens na nossa retina. Discutir essa questão do tamanho de coisas que nós estamos vendo não se esgota no instrumento óptico que produz as imagens. Eu tenho que botar mais uma coisa ainda, que é a lente do nosso olho, tá? Fazendo as imagens na nossa retina. Bom, vejam aqui.
A análise é simples. A imagem de Narciso é objetivamente do mesmo tamanho de Narciso. Mas Caravaggio está observando o Narciso debruçado sobre o lago e pelo lado de fora do lago. E o que acontece então? Tá? Apesar da cabeça do Narciso ter exatamente o mesmo tamanho, não é isso que ele vai enxergar. Não é isso que ele vai enxergar. Porque a imagem de Narciso está mais afastada de Caravaggio do que o próprio Narciso. Ou seja, esse cara é genial. É genial, porque ele é perfeito, inclusive, nas leis da ótica geométrica e da visão. Ah, ok? Está absolutamente correta a pintura do Caravaggio. Se ele tivesse feito o Narciso lá dentro do lago com o mesmo tamanho, e ele tem o mesmo tamanho, tá? Mas ele está vendo isso. Nós temos que imaginar, tá? É como se o Caravaggio tivesse entrado dentro do lago e tivesse aqui, ó. Bom, eu como não tinha o Narciso, eu não tinha o Narciso para fotografar, tá? Eu usei, esse aqui é um brinquedinho muito interessante, que é o pássaro sedento. Né? Se a gente põe um potezinho com água na frente dele, ele fica lá, esse é uma máquina térmica, tá? Ok? Aí eu botei o pássaro sedento na frente do espelho que não é um espelho d'água, é um espelho, tá? Dá para ver inclusive que tem imagens duplas, né? Porque um espelho real, ele produz mais do que uma imagem, ele produz uma primeira reflexão na superfície do espelho e uma segunda reflexão atrás, tá? Mas pouca gente percebe que tem duas imagens. É só quando a gente faz uma fotografia como essa até que dá para ver que na verdade tem duas imagens lá do pássaro sedento, tá? Uma mais fraca e outra mais forte. A mais forte é aquela que vem da luz refletida no próprio aço, o prata do espelho. Tá, mas então, o que eu fiz? Tá? Botei o pássaro lá e fiz a fotografia. Tá? E o que vocês veem nessa fotografia? Tá? Que o tamanho da cabeça do pássaro, tá? É bem menor do que o tamanho da cabeça do pássaro real. Ok? Tá? Ok, gente? Tá? Depois o cara me agradeceu, tá? Me agradeceu muito pela explicação que eu dei para ele, e ele ficou convicto, né, que o Caravaggio, né, como os pintores dessa fase, que são extremamente realistas nas suas pinturas, aquilo é quase uma fotografia, tá? Eles conhecem muito bem as leis da perspectiva, né, e da ótica geométrica também. Outra foto falsificada pela NASA. Tá? Mais uma foto falsificada pela NASA. Tá? É essa foto aqui. Tá? Essa é uma foto séria. Tá? E a razão da falsificação, tá, é o tamanho da Terra que está aparecendo na foto. Tá? Porque os sujeitos dizem que essa foto está falsificada porque a Terra deveria aparecer muito maior na foto do que ela está aparecendo. Tá? Até porque a gente sabe que o tamanho da Terra é cerca de 3 vezes maior do que o tamanho da Lua. Então, se eu enxergar, eu troco de posição, vou para a Lua e olho para a Terra, eu tenho que ver uma coisa 3 vezes maior do que quando eu olho aqui e vejo a Lua. Tá? Então, essa foto está falsificada, esse é o argumento. Tá? Um indício. Existem outros argumentos aqui, por exemplo, que não aparecem estrelas.
Tá? Isso é uma foto falsificada porque não aparecem estrelas. Tá? Tente fotografar estrelas com uma câmera hoje. Uma câmera... Não, porque isso aqui é década de 70, né, em que a gente ainda tem as câmeras, e a gente sabe muito bem sobre todo o equipamento que foi usado, tá, nas expedições. As câmeras fotográficas que foram usadas são Hasselblad, tá, e são caríssimas hoje. Tá? Uma câmera dessas hoje vale milhares de dólares, porque é a câmera que os caras usaram lá nas fotografias da lua. Bom, então eu passei a analisar essa foto. Tá? Então a Terra está muito pequena na foto, então a foto é falsificada. Pois é, gente, mas olhem aqui, ó. Essas duas fotos, eu acho que ninguém vai dizer que são falsificadas. Então são fotografias da Lua. Tá? São fotografias da Lua. Tá? Uma onde a Lua aparece enorme e outra onde a Lua aparece pequenininha. Tá? Quer dizer, o raciocínio desse pessoal é rasíssimo, né? Rasíssimo. Porque quem entende um pouquinho de fotografia sabe que tamanhos de imagens, tá, são decididos também pela distância focal da objetiva. Tá? Bom, um pouquinho de teoria. Lá está o objeto. Ele tem um determinado tamanho angular em relação à lente. E lá está a imagem. Em cima da película, né, que capta a imagem. Ou em cima hoje dos sensores. Tá? Okay? O tamanho angular do objeto é exatamente igual ao tamanho angular da imagem. Tanto a imagem quanto o objeto subtende aquele ângulo que eu chamei aqui de beta, tá? Que é exatamente o mesmo. Tá? Isso é importante depois para a análise que eu faço. Tá? E nós temos duas distâncias. Tá? A distância D, que é a distância que o objeto está, e que é muito grande sempre. Tá? É muito grande comparada com aquela distância D ali, que é muito parecida com a própria distância focal da objetiva. E, portanto, é pequenininha aquela distância D. Eu não posso nem fazer uma representação em escala aqui. Tá? Ok? Tá? A minha escala não dá conta do que efetivamente acontece quando a gente faz uma foto aqui dentro. Tá? Quer dizer, a distância que a imagem está da objetiva, tá, é pequeníssima. É menor do que a espessura do meu celular, porque está tudo lá dentro. No máximo essa distância seria a espessura do aparelho. Naquelas velhas máquinas é uma distância maior, da ordem de 50 milímetros, 40 milímetros, 4, 5 centímetros de distância focal, que era as máquinas Hasselblad. Bom, tá aí, eu busquei a máquina que foi usada para fazer aquela célebre foto, tinha uma distância focal de 40 milímetros. As coisas estão numa distância D muito maior do que o D minúsculo, e portanto a distância que separa a objetiva do fundo lá é muito aproximadamente 40 milímetros. Essa distância eu conheço. Tá? Eu sei, tá, que o tamanho angular da Terra, quando eu a observo da Lua, é 1,9 graus. Tá? É quase 4 vezes maior do que o tamanho angular da Lua. A Lua subtende um ângulo de 0,5 graus para um observador. Tá? Okay? A Terra subtende lá da superfície da Lua. Quando eu olho para a Terra, eu estou vendo um objeto que tem tamanho angular de 1,9 graus. Tá? Essa bandeira aqui, tá? As dimensões dessa bandeira estão lá no site da NASA.
Tá? Esse lado da bandeira aqui tem 0,91 metros de acordo com a informação da NASA. Tá? Esse lado que o astronauta está segurando. Tá? E daí eu consegui facilmente demonstrar, tá, que a imagem da Terra cabe 10 vezes no lado da bandeira. Tá? Ok? E, portanto, o lado da bandeira subtende um ângulo 10 vezes maior do que o ângulo subtendido pela Terra, que é 1,9, dá 19 graus. Tá? 19 graus. Tá? Então, eu tenho isso aqui, ó. O tamanho da bandeira é 0,91 metros. Esse ângulo aqui é 0,33 radianos. Tá? Já passei para radianos, é 0,33 radianos. Com isso, eu consigo facilmente calcular a que distância o sujeito que fez a foto está da cena fotografada. Ele está a cerca de 3 metros de distância. Tá? Ele está a cerca de 3 metros de distância. Tá? E aí, surpreendentemente, quando eu olhei essa foto em máxima resolução, eu enxerguei o sujeito que está fazendo a foto, tá, refletido no visor do astronauta. Tá? Então não tem nenhuma inconsistência nessa foto. Tá? Não tem nenhuma inconsistência. Fecha tudo. Tá? Ok? Tá? E a minha conclusão é que aquela alegação de que a Terra é muito pequena é completamente furada. Tá? Completamente furada. Bom, aí eu olhando, eu vi essa foto genial e o sujeito depois me cedeu a foto e eu usei ela no greve, tá? Que é um avião, tá, cruzando na frente do Sol. Tá? Cruzando na frente do Sol. Tá? Então o que vocês estão vendo lá atrás é um disco solar. Tá? E daí eu me propus a responder o seguinte: a que distância foi feita a foto do avião? Tá? A que distância estava o fotógrafo que fotografou esse avião passando na frente do Sol? Dá para responder isso? Dá, é uma análise muito parecida com aquela que eu fiz antes. Tá? Porque o que a gente sabe? Que o tamanho angular do Sol é 0,5 graus. Ou seja, aproximadamente 0,009 radianos. Esse é o tamanho do Sol. O avião cabe 8,5 vezes aproximadamente, tá, no diâmetro do Sol. Tá? Portanto, o diâmetro angular do avião é 0,001 radianos. Tá? E esse avião, muito possivelmente, tem cerca de 40 metros de comprimento, que é um Boeing. Tá? Eu tenho um primo que é aficionado por aviões e ele disse: olha, isso aqui provavelmente é o Boeing e tal, e eu fui lá e busquei a 40 metros, tá? E daí então é fácil de estimar que o fotógrafo estava a 40 quilômetros do avião no momento em que ele fez a foto. É claro que essa foto foi feita com um telescópio, tá? Veja que o Sol está ocupando praticamente todo o tamanho da foto. Dúvidas? Sim. Usando esse mesmo raciocínio que o professor utilizou na foto do avião, acho que foi ano passado, muito recentemente, teve uma foto que rodou na internet bem famosa, que o cara fotografou a Estação Internacional na frente do Sol. Daria para fazer a diferença que a gente sabe, a distância, né, para comparar. Sim. Ou o tamanho, tu poderia usar o tamanho da estação para avaliar a distância que a estação está do fotógrafo. Bacana.
Professor, por que no quadro Caravaggio os efeitos de refração não se percebe nada? Porque não tem refração, né? Só tem reflexão. A luz refratada é refratada para dentro da água. Ok? Tá? Então não tem... Ok? É um espelho. É claro que não é um espelho tão bom quanto um espelho de prata. Tá? Mas é um espelho plano. Aí não tem refração. Até tem refração sim, dá a luz que entra, mas só se o Caravaggio entrasse para dentro do lago e olhasse o Narciso de dentro do lago. Tá? Pois é, mas dependendo da iluminação a gente não enxerga para dentro do lago, principalmente quando é final de tarde, que o sol está rasante. Eu tenho umas fotografias, pena que eu, em outro momento até vou anexar nessa apresentação, fotografias que eu fiz em igarapés na Amazônia. E o desafio é reconhecer qual é as fotografias que estão invertidas, porque algumas delas eu virei a fotografia de cabeça para baixo. O espelhamento é fantástico, né? É um igarapé no final de tarde, não tem... Tá lisinho. Tá? É uma coisa assim até surreal entrar no igarapé desses de barco e ver aquilo lá, porque a gente vê a floresta dentro do lago. Tá? E daí a questão interessante, tá? Como tem muito daquelas fotos, algumas eu exibo elas viradas e desafio as pessoas a reconhecer qual é as fotos que estão na posição correta e quais são as que estão viradas. Tá, tem uma postagem no CREF sobre isso. Professor Lang, quando o senhor começou com o raciocínio, né, de contar quantas terras caberiam na bandeira, eu imaginei que o senhor fosse fazer um raciocínio contrário, no seguinte sentido: sabendo a distância entre Terra e Lua, estimaríamos o tamanho da Terra com aquele ângulo lá, para comparar com o diâmetro da Terra. Seria perfeito, né? Daria a mesma... Em vez de estimar a distância do fotógrafo, sim, a gente poderia avaliar se aquele diâmetro corresponde ao valor. Sim. Tá. Sim. Obrigado. Okay. É claro que ali aquela minha suposição é de que tanto o sujeito que está sendo fotografado quanto a Lua, quanto a Terra estão no infinito para a máquina. Ok? Tá? E aí a gente vê como o infinito para uma câmera fotográfica é pertinho, porque o sujeito a 3 metros de distância, tá, já está, tanto que a Terra aparece com boa definição na foto. Tá? Quer dizer, esse é um pressuposto importante na discussão, tá? É que tudo está no infinito para objetiva da máquina. Alguma outra pergunta? Não? Tenho tempo ainda? Tem mais uns 15 minutos aí, tá. Então eu vou passar para um último assunto. Eu tenho mais outro depois, mas não vai dar tempo. Tá? Mas antes eu quero mostrar uma coisa aqui. Eu vou precisar escurecer a sala. Tem aqui uma lupa, tá? Com uma lupa e com uma lanterna, tá? A gente pode fazer coisas bem interessantes em sala de aula, tá? Que é a imagem dos LEDs, ok? Vocês estão vendo lá na parede a imagem dos LEDs, tá? Agora, se alguém não tiver uma lupa, ele pode usar um instrumento óptico aqui, muito sofisticado. Estão enxergando o que é? Tá? É uma latinha de cerveja, tá? A marca não é importante, tá? Tá? É uma latinha de cerveja, tá? E essa latinha de cerveja funciona também como um instrumento óptico.
Tá? Então lá as imagens dos LEDs. É claro que não são imagens tão boas quanto aquelas que eu consigo com a lente. Tá? O que tem no fundo dessa latinha? Tá? Estão vendo? Eu acho que consegue ver. Tem um furinho. Ok? Esse é um instrumento óptico. Pode acender a luz? Tá? Esse é um instrumento óptico mais rudimentar, tá? Que é um orifíciozinho. Tá? Um orifício a gente já consegue produzir imagens. E como eu disse para vocês, alguns animais têm olhos, tá? Que não tem lente, que é só um orifíciozinho na frente da retina. Sim? Já está respondido, eu ia perguntar se era aberto hoje. Tá? Não tem nada aqui dentro, tá? Depois pode olhar aqui. É só um furinho. O outro lado, o outro lado. Tá, o outro lado está aberto. Sim. Tirar aqui, tá? E ele encaixa. Tá? Essa coisa é boa porque encaixa direitinho em cima da lanterna. Sim. Se eu quiser falar mais sobre outros temas, né, mas eu gostaria que pelo menos no final comentasse sobre o CREF e a rotina de CREF, né? Quantas perguntas chegam por dia por semana? Eu posso falar sobre como é que é muita coisa, como é que o senhor dá conta disso tudo? Sei lá. Não é tanto. Não é tanto. Agora vai ser. Tá. Bom, o que eu quero falar para vocês é sobre imagens do Sol. As pessoas têm muita dificuldade de enxergar isso que eu vou mostrar aqui nas fotos. Tá? Isso aqui é uma foto de uma calçada, lá do lado do Instituto de Física. Tá? E está cheio de manchinhas redondinhas em cima da calçada. A luz está passando pelas folhas, no meio das folhas. Tá? E lá estão aparecendo manchinhas, né? Eu acho que aqui... Tá? As pessoas conseguem ver, nas fotos é mais fácil de ver. Ao vivo as pessoas têm muita dificuldade de ver que as manchinhas que estão aparecendo ali em cima da calçada são redondinhas, até porque isso fere o nosso senso comum, tá? Como é que a luz passando por espaços lá entre as folhas, tá? Que não são redondos, tá? A luz chega lá em cima da calçada, produzindo essas manchinhas redondinhas. Aliás, eu enxergava, quando eu fiz a foto, eu enxergava muitas dessas manchinhas, mas na fotografia aparece mais, porque o sensor da câmera é muito mais sensível do que a minha retina. Aquelas manchinhas que aparecem mais apagadas, eu não enxergava. Elas me surpreenderam na hora que eu olhei a fotografia que eu tinha visto, porque eu esperava encontrar menos manchinhas. Tá? Veja, são manchinhas praticamente todas com o mesmo tamanho, muito aproximadamente o mesmo tamanho, mas tem algumas que são mais brilhantes do que outras. E o que são essas manchinhas? São imagens do Sol. Imagens do Sol. Tá. Vou mostrar mais manchinhas. Isso aqui é um caminho embaixo das árvores no Parque da Redenção. Tá? As pessoas passam por aí, eu inclusive já levei pessoas ali para olhar, e as pessoas têm extrema dificuldade de enxergar as manchinhas redondinhas. Porque a gente não olha, a gente não vê só as imagens que nós temos na nossa retina. As imagens que nós temos na nossa retina têm que ser interpretadas. Tem que ser interpretadas. E não faz parte da nossa interpretação esperar ver manchas redondas. Como nós não esperamos ver manchas redondas, as pessoas têm muita dificuldade de ver as manchinhas redondas. Tá? Eu vou mostrar mais algumas. Aí eu joguei os óculos ali para vocês terem ideia do tamanho dessas imagens. Ó, são imagens do Sol, vou argumentar depois por quê. Tá? Mas aqui elas têm o tamanho aproximado das lentes dos óculos. Tá? Lá num outro lugar, ó, elas são bem maiores, tá? Elas são bem maiores. E tem lá um outro lugar onde elas são pequenininhas, tá? Mas está populado de manchinhas
redondinhas. Tá? Bom, o que está por trás disso? A câmara escura com um orifício. Tá? Um objeto, basta fazer um pequeno orifício, depois eu discuto o que é o pequeno, tá? E aparece lá uma imagem invertida no fundo da câmara. Tá? Agora, o nosso orifício é o espaço entre as folhas, ali por onde a luz está sendo vazando, no meio da folhagem. Ali estão os orifícios. Tá? E aí aparecem lá embaixo imagens do disco solar. A condição para aparecer, porque não é sempre que as manchinhas são redondas, tá? A condição para aparecer manchas redondas é que a distância que separa a imagem, está lá no chão, lá do lugar onde a luz está passando, tá? Essa distância tem que ser muito maior do que o tamanho do orifício. Essa é a condição. Se essa condição estiver preenchida, ou seja, eu estou com um orifício de 1 centímetro. O que é muito maior do que 1 centímetro? Então, 1 metro já é muito maior do que 1 centímetro. Tá? Aí, se a luz está passando por um orifício com 1 centímetro e eu estou olhando a luz que vem do Sol, tá? Em cima de um anteparo, a 1 metro ou a mais de 1 metro, daí eu estou na condição de aparecer uma imagem do Sol. Tá? É isso que significa o orifício ser pequeno. O pequeno aqui é pequeno comparado com o tamanho do orifício. A distância que separa o orifício do lugar onde eu estou vendo é pequena comparado com o tamanho do orifício. Se isso estiver acontecendo, nós temos as imagens do disco solar. E dá para demonstrar como o Sol tem tamanho angular de 0,5 graus, dá para demonstrar que para cada metro, quer dizer, se eu colher a luz a 1 metro de distância, vai aparecer uma manchinha pequena, com 0,9 centímetros, vão arredondar para 1 centímetro de diâmetro. Para cada metro de distância, 1 centímetro no diâmetro. Ou seja, conforme a gente se afasta do orifício, a imagem vai ficando cada vez maior. Vai ficando uma rodinha cada vez maior. É claro que a gente paga alguma coisa, passa menos luz. Tá? Vai passar menos luz, e aí para enxergar algumas dessas imagens tem que estar num lugar pouco iluminado. Tá? Senão a gente nem enxerga a imagem de tão pouca luz que está passando. Sim? Inclusive, se fotografar essas manchas durante a metade do eclipse solar, consegue ver essas manchas. Eu vou mostrar isso. Tá? Então, voltando para a foto anterior. Tá? Por que as manchinhas aqui têm, todas elas, aproximadamente o mesmo tamanho? Porque a árvore tinha a mesma altura. É, porque as folhas lá estão aproximadamente a mesma distância, lá onde está passando. Tá? Tem um monte de orifícios, mas todos eles aproximadamente equidistantes da calçada. Então aparecem manchinhas todas com o mesmo tamanho. Tá? Às vezes tem até manchinhas superpostas, tá? Porque uma colapsa, intersecciona com a outra, e daí de repente aparecem coisas, né, que não são redondas. Olhem lá no canto esquerdo, tá? Mas aquela configuração lá, ela pode ser imaginada como um monte de rodinhas, né, superpostas. Tá? Agora, por que tem umas que são mais brilhantes do que outras? Porque os orifícios têm tamanhos diferentes. Todos eles são pequenos, mas tem alguns que são um pouquinho maior do que os outros. Os que são maiores deixam passar mais luz, eu vou ter uma imagem do disco solar mais clara. Então, se o anteparo, se mexer o anteparo, você aproximando ele, eu ia quebrar essa condição. Sim. Daí ia parar de ver. Isso. É isso que faz parte da nossa vivência, porque nós vemos a luz do Sol passando, por exemplo, por uma janela, tá?
E a luz está chegando aqui pertinho da janela, o tamanho do orifício é grande, eu não estou mais na condição de ver uma imagem do Sol. Mas se tu pudesse afastar o piso, tá? A janela está fixa aqui, a luz está entrando. Daí agora eu escavo aqui para baixo. Tá? Se eu escavar suficientemente fundo, lá no fundo do poço vai aparecer uma imagem redonda. Aquela coisa que era retangular perto passa a ser redonda. Então quando a gente está num galpão que tem sim, no teto? Sim, também. Tá cheio de manchinhas redondas no chão, não é? Tá? E as pessoas até veem essas coisas e às vezes não tem senso crítico, porque até pode achar que o buraquinho lá é redondo. O buraco não é redondo. Até pode ser, mas normalmente não é redondo. Dá para pensar, professor, uma experiência em sala de aula, então, por exemplo, de buracos triangulares ou buracos quadrados e projetar isso na parede? Sim. Eu vou mostrar mais algumas coisas, aí vocês vão ver isso. Bom, isso aqui é lá na minha casa. Tá? Isso é uma imagem do Sol, tá? Em cima do armário. Tá? Aí eu... Aqui, ó, mais de perto. Tá? Essas imagens não são bem redondinhas, porque a luz não está incidindo perpendicularmente, está incidindo inclinado, então aparece uma elipse, na verdade. Tá? Uma elipse. Tá? Dá para ver que isso aqui não é bem redondinho, uma elipse. Tá? E aí eu fotografei o orifício lá, tá? Porque o orifício é retangular. Tá? É retangular, ele tem cerca de 1 centímetro de lado, aproximadamente. Tá lá fotografado o orifício. Tá? É claro que você pode achar que eu estou fraudando a foto e que o orifício é redondo, por isso que a imagem está aparecendo. Não, o professor não trabalha na NASA. Tá. E aí, se isso realmente são imagens do Sol, durante um eclipse solar, essas imagens devem aparecer na forma do disco solar eclipsado. Tá? E eu há muito tempo queria fazer essas fotos. A teoria eu conhecia, já tinha visto muitas fotos, mas eu queria as minhas fotos. Aí houve um eclipse no dia 11 de setembro, isso é uma data fatídica, de 2007, um eclipse parcial em Porto Alegre. Tá? Um eclipse parcial em Porto Alegre. Tá? O máximo desse eclipse aconteceu em torno das 15 para as 9 da manhã. Tá? Aí foi o máximo e aí vocês olham em cima da parede, tá cheio de manchinhas do disco solar eclipsado. Quando eu estava fazendo a foto, um colega meu, que é físico teórico, tá? Não é astrônomo, tá? Porque um astrônomo não podia fazer a pergunta que ele me fez. Um astrônomo tem a obrigação de saber que naquele momento está acontecendo um eclipse do Sol. Pouca gente sabia, até porque um eclipse parcial, se a gente não sabe, a gente não reconhece, porque diminui um pouquinho a intensidade, mas qualquer nuvem que passa na frente do Sol é capaz de produzir variações maiores em intensidade do que durante um eclipse parcial. Mas aí um colega meu estava fazendo essa foto aqui, e um colega passou e disse assim: Fernando, o que tu está fotografando nessa parede? Ele tinha olhado isso aqui, ó. Ele estava vendo, ele tinha as mesmas imagens na retina que eu tinha. Aí eu disse para ele, porque eu imaginava que ele conhecia a teoria. É físico teórico. Eu disse assim: olha, está acontecendo um eclipse solar nesse momento. Olha a forma das manchinhas. Aí ele olhou de novo e viu, porque ele já sabia, ele conhecia a teoria. Aí ele enxergou. Ele não estava preparado antes para enxergar aquilo. Tá? Os alunos que estavam transitando em outros lugares, tá? Porque eu fiz muitas fotos nesse dia aqui, ó, tem outras.
os alunos que estavam indo para a sala de aula, 8h30, estão passando, que a aula começa às 8h30, e eu via eles comentando. Eu estava parado na frente de uma parede fotografando. E eles passavam por trás, né, e ficavam lá cochichando, o que será que ele está fotografando e tal. Porque eles não enxergam as manchinhas redondas nem no outro dia, quando elas estão redondinhas lá. Ok? Bom, e agora, no eclipse de 26 de fevereiro, tá? Isso é o professor Adriano Barcelos, tá? Que está lá em Pelotas. Ele me mandou essas fotos muito legais, tá? Feitas em cima do ladrilho, lá onde estão aparecendo as imagens. Tá? Nós fizemos no Parque da Redenção, olha aí, ó, tá cheio. Tá? Agora, gente, o seguinte: espelhos são orifícios. Espelhos são orifícios, só que são orifícios que não deixam a luz passar, jogam a luz de volta. Ok? Tá? Então, o raciocínio é assim: o espelho é um orifício, só que é um orifício que a luz chega lá e não atravessa o orifício, ela é jogada de volta. Tá? O que a gente fez aqui? Se cobriu um grande espelho com uma máscara de papel, onde a gente recortou propositalmente 3 pedacinhos ali com forma arbitrária, para não ser redondinhos. Tá? O meu colega está segurando. Tá. Aí depois ele reflete a luz do sol e eu fotografo em cima da parede. Olhem lá. Cada uma daquelas rodinhas é uma imagem do disco solar. Tá? Ok? Tá? Aqui elas já estão superpostas, as 3 imagens. Tá? Nessa outra foto eu consigo pegar, porque isso aqui é de pertinho, a parede está perto, tá? Eu consigo ir por trás do espelho. Então, o meu colega está segurando o espelho, eu estou por trás do espelho, eu consigo fotografar o espelho aqui, na esquerda, e as 3 imagens do Sol. E é exatamente o mesmo dispositivo, só que aqui as imagens estão bem separadas. Por que será que elas estão separadas nessa aqui, e nessa aqui elas já estão superpostas? Porque a distância é completamente diferente. Aliás, nessa foto aqui eu não consigo fotografar o meu colega Rolando segurando, porque eu tive que ir lá em cima da parede. Nós tivemos que pegar uma parede com pouca iluminação, tá? Okay? Porque essas manchinhas são muito tênues, tem que ser um lugar pouco iluminado. Melhor é botar isso para dentro até de uma sala, tá? Se a gente tem uma sala escura, projetar a luz do sol lá para dentro da sala, daí a gente enxerga melhor. Tá? Então dá para olhar eclipses, tá? Com espelhos, tá? Porque ninguém pode olhar direto para o sol. É claro, eu posso botar um filtro, não, mas não é qualquer filtro, não é a radiografia que funciona como filtro, né? Ok, gente? Tá? Use um filtro de soldador, tá? Para olhar o sol durante o eclipse. Mas tem essa outra forma muito mais legal, tá? Ou de olhar debaixo das árvores, tá? Ou usar espelhos. Tá? No eclipse de 11 de setembro de 2007, tá? Um aluno segurou o espelho, tá? A cerca de 5 metros da parede. A gente colou em cima da parede uma folha de papel branco para ressaltar melhor. Tá? Ele está a 5 metros, tá? E o espelho tem da ordem de 1 centímetro, tá? Preenchida aquela condição. Tá? 1 centímetro é muito menor do que 5 metros. Então a luz refletida, tá? Lá em cima da parede vai conjugar uma imagem do disco solar eclipsado. Tá? E dá para saber, inclusive, por onde a Lua estava passando, porque essa imagem está rotada. Tá? Ela está rotada. Tá? Portanto,
quem estivesse olhando direto, se fosse possível ver direto, tá, veria a Lua passando na parte superior do disco solar, tá, no primeiro quadrante, né, se a gente botar ali o sistema de coordenadas, tá, a Lua está passando lá no primeiro quadrante, mas aqui ela está aparecendo no terceiro quadrante. Bom, aqui estão fotografias feitas do eclipse esse de fevereiro. Tá? A gente usou lá o monumento do expedicionário como tela, tá? E projetou imagens com um espelho. Tá? Essa fotografia foi feita por um colega de Curitiba, tá? O professor Elton Dias, que me mandou as fotos e que gentilmente me cedeu as fotos, porque elas estão num artigo, aliás, um artigo que está no livro, que eu deixei hoje 2 livros para a biblioteca. Tá? Tem um livro só sobre, não é meu livro, eu tenho 2 capítulos lá dentro do livro, é um livro organizado pelo professor Carlos Alberto, que é só sobre luz. Tá? É um livro que foi feito a propósito do Ano Internacional da Luz, e essa foto aqui está lá. Tá? Agora, os gringos nos imitaram. Tá? Porque esse é o eclipse. Vejam a nossa foto aqui, a do Elton, é do dia 26 de 2 de 2017. E essa aqui é no dia 21 de agosto, tá? Nos Estados Unidos. Já tinha sido publicado o livro? Como? Já tinha sido publicado o livro? Não tinha sido publicado, mas ele talvez tenha visto no CREF. Se tu pesquisar, tu vai ver muitas dessas fotos, tá? De muitos eclipses. Tá? Já teve gente fazendo fotos usando escumadeiras e outras coisas, tá? Para conjugar as imagens. Tá? Essa foto aqui é perfeita, né? Perfeita essa fotografia. Tá, gente? Era isso. Obrigado. Tá. Okay. Tá, amanhã tem mais. Tá? O assunto de amanhã é extremamente polêmico. Tá? Eu vim aqui defender a Terra plana, que aliás agora não é mais plana, é convexa. Tá? É a última versão da idiotia é a Terra convexa. Pessoal, só então agradecer aí a presença do professor de novo, agradecer a presença de todos aí por prestigiarem o evento. E amanhã então, né, 1h30 a gente começa com os mini cursos, às 2h a gente começa com os mini cursos e às 19 horas a gente tem daí palestras e depois a apresentação de trabalhos. Tá? Até amanhã, muito obrigado.